esse é um case muito bacana, é a história do Rogério, tá? O Rogério, ele tinha uma empresa que fazia venda e instalação de vidros em sacada, para isolamento da sacada, box em banheiro, enfim, uma empresa de vidros. Esses vidros retráteis que abre toda a sacada e depois fecha, sabe? E eu lembro que isso já faz mais ou menos uns 10 anos, ele tinha muita dificuldade, porque a concorrência era muito grande, é muito grande nesse mercado, e o próprio instalador do vidro já é o concorrente, porque ele acaba vendendo pro cliente, atravessando a empresa. Os instaladores geralmente são profissionais autônomos, né, que fazem o serviço para as empresas, e além de ter muitas empresas que fazem preços absurdamente baixos, ainda tem os instaladores que são os concorrentes. E ele estava faturando em torno de R$ 200 mil mensais, mas ele não chegava a ter R$ 2 mil de lucro. Ele não tinha lucro, né? A operação toda, ele tinha que fazer venda parcelada, depois trocava esse crédito no banco e o banco comia parte desse recebimento com a antecipação, né? E ele vivia patinando, vivia andando de lado. Isso porque tinha um faturamento até que significativo, R$ 200 mil é um faturamento bacana, mas ele tinha essa questão de ter margem muito baixa e uma concorrência praticamente desleal. E quando ele me chamou, a gente fez a matriz SWOT com ele para ver quais eram as potencialidades, as fragilidades, as ameaças, as oportunidades do mercado e tudo mais. E na matriz SWOT, eu vi uma coisa que ele não tinha visto. Ele tinha um diferencial que ele fabricava, ele fazia os vidros sob encomenda, né? Ele tinha os vidros que vinha de um fornecedor já no corte correto, e ele fabricava as roldanas que faziam os vidros correr. Isso os concorrentes não tinham, os concorrentes compravam essas roldanas no mercado de fornecedores e ele fabricava, ele tinha um torno que ele fabricava. Quando eu bati o olho ali, eu olhei, falei assim, Rogério, olha, você tem um diferencial aqui gigantesco, que são as roldanas que você fabrica. Isso, ainda assim, ele não tinha margem, mas ele fabricava. Aí eu dei a seguinte ideia para ele, e se você pegar essas roldanas e montar kits dessas roldanas para vender para os seus concorrentes? Porque aí os seus concorrentes passam a ser seus clientes. E você não vai brigar num mercado que está todo mundo brigando por preço. Você vai fornecer para os seus clientes que precisam de bastante roldana, um produto, um kit que eles comprariam no mercado. E aí ele resolveu montar esses kits. Ele começou a fabricar um volume muito maior dessas roldanas, fabricava os kits e oferecia para os concorrentes. Né? Ali, quando ele viu que os concorrentes começaram a comprar, as vendas dele dos vidros começaram a cair. E as vendas das roldanas começaram a subir. Só que as roldanas tinham uma margem absurda de lucro. Nos vidros, não, ele não tinha margem nenhuma. Então ele começou a perder vendas sem margem, até propositalmente, e passou a ter vendas com margem. E isso fez o negócio dele dar uma pivotada, dar um 180 graus e mudar completamente o posicionamento dele no mercado. Ele era uma empresa que mexia com o consumidor final e passou a mexer um B2B, mexer com os prestadores de serviço que trabalhavam com o cliente final. Nesse meio tempo, ele abandonou o comércio de vidros e investiu pesado, comprou mais torno, montou uma linha de produção para vender essas roldanas para os fornecedores. Hoje eles não são uma empresa mais, mudou o KNAI, o código de atividade da empresa dele, que era voltado para o consumidor final e passou a ser voltado para venda no atacado e não no varejo. Né? Ele passou a ser um atacadista num produto específico, nichado, e que não tinha tanta concorrência. Ele passou a ter pouquíssimos concorrentes, que são os fabricantes das roldanas, e passou a ter uma margem absurda. E hoje ele fatura os mesmos 200 mil, só que ele vem crescendo, tá? Ele vem crescendo bastante, só que com uma margem muito grande. Ele tem um ROCE, se não me engano,
de 45%. O ROCE, para quem não sabe, é todo o dinheiro investido no negócio, quanto que o dinheiro volta. Então, assim, se eu investir R$ 1, volta 1,45, né? Então, ele consegue ter uma flexibilização, e uma possibilidade de crescimento muito grande. Isso porque hoje ele fornece para todo o estado de São Paulo, para outros estados, mas ele ainda não está a nível Brasil, ele ainda não é o líder de mercado. Mas aí é só uma questão de tempo para ir trabalhando esse fornecimento, o crescimento nas vendas, e se não um líder de mercado, ser uma das principais marcas do mercado de roldanas para vidros. Olha que loucura, olha que loucura. O cara que vendia sem margem, muito bem, inclusive, né? Mas com a concorrência absurda, passou a não ter concorrente, ter pouquíssimos concorrentes e uma margem gigante. Os concorrentes viraram clientes. Isso é uma história muito bacana, né?